Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Novo Hamburgo 1, Internacional 3, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2024. E chegou ela, a primeira virada do Inter no ano. E é uma vitória muito expressiva, tá? Eu sei, a gente tem que fazer o desconto do jogo, que era um jogo fácil contra uma equipe muito fraca, apesar do Novo Hamburgo ter trazido mais perigo pro gol que o Brasil de Pelotas, que está numa posição muito melhor, né? Que o Brasil de Pelotas está em quinto colocado, enquanto o Novo Hamburgo agora ele é o primeiro time fora do Z2. Mas o Novo Hamburgo, ele, na minha opinião, ele jogou melhor que o Brasil de Pelotas, pelo menos ali naquele primeiro tempo, né, até onde teve gás. Depois o Inter se impôs tanto fisicamente quanto taticamente e tecnicamente e obviamente buscou o resultado. Mas foi um jogo muito interessante de se observar algumas peças, tá? Novamente eu acho que o lado esquerdo de defesa deixou a desejar. O René, principalmente, ele foi uma peça que falhou em alguns momentos. O mercado não foi bem, o Vitão fez uma péssima partida e eu sou muito fã do Vitão, mas a atuação do Vitão me preocupou um pouco. Tirando isso, o Bustos foi muito bem e do meio pra frente absolutamente todo mundo foi bem, tirando o Alário. Eu não gostei muito do futebol do Alário ontem, tá? Mas é porque eu falei isso no último vídeo, né, que ele fez o gol contra o Brasil e aí assim, a partir desse gol, agora sem o peso de fazer aquele primeiro gol, né, de perder essa sina de não ter feito gol, a gente ia poder observar melhor ele. Mas assim, cara, eu tava lá no campo, tá? E era um campo horrível. Tipo assim, tirando o campo do São José, que é um campo sintético, então não tem como a gente fazer uma análise se é bom ou ruim, porque é um campo sintético. O campo do Novo Hamburgo foi o pior campo que o Inter jogou até agora, tá? Eu estive em Juí, eu estive em Bagé, então, eu estive em Santa Cruz, então assim, o gramado do Novo Hamburgo, ele era horrível. Depois do jogo ali, enquanto tava tendo a coletiva do Kudê, eu andei um pouquinho pelo campo, tá? Eu fui até metade do campo, assim. E, cara, muitos buracos, muitos buracos. E buraco, ele não só é um risco pro jogador se lesionar, né? Porque ele pode, daqui a pouco, torcer o pé, alguma coisa do tipo. Mas também ele muda a trajetória da bola, muda o movimento da bola, né? Às vezes ela vai quicar de uma forma diferente, ela vai atrapalhar no movimento da bola, né? Então é muito difícil fazer uma análise do jogo por conta disso. Então, por esse motivo, eu vou dar mais um jogo pro Alário, pra gente começar a fazer uma análise real do futebol dele. Tirando isso, uma bela partida no coletivo do Inter, tá? O Antony, na minha opinião, ele não é que ele falha no gol, mas ele é uma bola muito defensável, tá? Se ele tá posicionado melhor, acredito que ele não tomaria aquele gol. Porém, logo depois ele nos salvou, salvando uma cabeçada do Novo Hamburgo, que bate na trave, volta, ele fecha o ângulo e salva o Inter mais uma vez. Então, eu acho que o Antony saiu no 0 a 0 nesse jogo, tá? E assim, eu vou trazer alguns números da partida. O Inter teve 75% de posse de bola, enquanto o Novo Hamburgo teve 25%. O Inter chutou 15 vezes a gol, sendo 5 no gol. Enquanto o Novo Hamburgo chutou 7 e apenas 4 foram no gol, tá? E sobre os passes, vamos pegar aqui os passes na partida. O Novo Hamburgo teve 191 passes, o Inter 625. Então assim, como eu falei, o Novo Hamburgo, até onde teve gás, até onde aguentou, foi muito bem. Eu acho que ele trouxe perigo para o Inter. O Parede fez uma boa partida, fez uma ótima partida, fez gol e também incomodou muito na bola aérea. Mas é uma equipe que não ia aguentar todo aquele ritmo do começo do jogo, sabe? Foi ali até os 30 minutos do primeiro tempo e depois decaiu e o Inter buscou o resultado com muita tranquilidade. Tivemos a melhor partida, na minha opinião, do Ener Valencia em 2024. Foi muito bem, tanto na assistência que ele dá pro Alan Patrick, quanto depois no gol, né? E teve também um pênalti que ele sofre, que o juiz não marca, um pênalti escandaloso. Assim, tipo, eu vi um pessoal falando no chat do Vozes que pela TV parece que ele valorizou, que não foi... Cara, foi na minha frente, sabe? Então, e tipo assim, na minha frente me pareceu muito, muito, muito pênalti, tá? Eu revi o lance depois e, cara, eu ainda acho que foi muito pênalti. Mas eu respeito que não achou e tal. E agora, chegamos nela, né? A Semana Grenal. Então, é bom pro lado, mas ruim pro outro, né? Vai ser o primeiro teste do Inter no ano, porque... Primeira vez que o Inter vai jogar com um time de Série A mesmo, né? Mas o Grenal eu vou falar em outro vídeo, porque tem muitos pontos que a gente pode abordar sobre o Grêmio.
e sobre como o Grêmio joga e deixa espaços, tá? Principalmente isso dá para se observar no jogo contra o Santa Cruz, mas a gente vai falar disso melhor em outro vídeo. E é isso, sabe, gente? No geral, o Inter fez uma boa partida, tirando o sistema defensivo novamente, que eu acho que falhou. Tirando o Bustos, eu acho que o sistema defensivo como um todo deixou a desejar. Eu acho que o Luca entrou muito bem. Dá pra fazer essa observação, o Luca ele entra no lugar do Alário e entra muito bem. Tem até um lance individual que ele tenta ali, ele chuta, mas a bola sai por cima do gol. O Gustavo Prado acho que entrou bem também. Então, o Robert Renan entrou bem, inclusive o Robert Renan ele entra bem e não toma amarelo, que é muito importante pro jogo contra pro jogo Grenal, porque ele tava pendurado. Mas no geral é isso, eu acho que é importante essa virada até pra gente ter uma ideia de como tá o mental e o psicológico do time, né? Novamente, a gente tem que fazer o desconto do Novo Hamburgo, que é uma equipe limitada, uma equipe que tá brigando para não cair. Mas assim, ainda assim, é uma virada. Daqui a pouco tomou 1-0, entra em desespero. Pô, primeira vez que a gente sai saindo... Primeira vez não, porque o Inter já saiu perdendo contra o Guarani e não virou. Mas assim, pô, a gente saiu perdendo, será que a gente não vai conseguir recuperar e tal? Mas não, o Inter manteve a cabeça no chão, os jogadores estavam... O Kudê estava muito tranquilo, tá, na beira do campo. Mesmo depois do gol, o Kudê não estava muito exaltado. Ele se exaltou mais reclamando com a arbitragem e marcações do Bandeirinha do que realmente com o jogo em si. Então, deu para ver que o Inter está com um bom mental para o jogo do Grêmio, contra o Grêmio. E também até porque todos os jogadores que foram entrevistados na zona mista depois, né, na beira do campo, pegaram e ressaltaram a importância do clássico e que estão totalmente focados no próximo jogo. Até para se ganhar o Grenal, fecha a conta, o Inter termina a primeira fase do Gauchão em primeiro certo. Então é isso, agradeço a paciência de vocês por assistir até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, me siga nas outras redes sociais que estão passando aqui embaixo agora. E vamos para a semana Grenal, né? Tem uma semana de muitos... Dá pra gente comentar muita coisa, até porque não teremos jogo no meio da semana. A gente vai poder destrinchar esse jogo ao longo da semana, fazer algumas observações sobre o nosso adversário. Então é isso. Novamente, muito obrigado por assistir até aqui e vamos Inter!